Vocês sabem quais capítulos das novelas do SBT tiveram as maiores e quais tiveram as piores audiências? Nesse vídeo eu vou falar. E aí galera do canal, tudo bom com vocês? Me mandaram a sugestão de um vídeo pra falar sobre as piores audiências dos capítulos das novelas do SBT. E eu pensei, rapaz, não é que a ideia é boa? Sabe quando você quer saber de uma coisa, mas você não sabia que queria saber daquilo? E aí quando você fica sabendo, você percebe que realmente você queria saber? Foi meio confuso, mas foi isso aí que aconteceu. Eu pensei, oxe, é verdade, eu nunca tinha pensado nisso, mas agora que eu tô pensando, eu quero saber mesmo qual será o capítulo. Aí eu fiz um post aqui na comunidade perguntando qual tema vocês queriam que eu gravasse, e a grande maioria escolheu que fosse as piores audiências. Falei, não tem jeito, o povo quer saber, então vamos lá. Só que eu imagino que vocês também iam querer saber quais foram as melhores audiências, né? E por que não juntar tudo em um vídeo só? Então vamos lá nesse vídeo diferente aqui no canal. Eu acho que bem curioso, porque vai servir pra gente comparar cada novela e entender o que foi que aconteceu pra fazer uma novela ter uma audiência muito grande e porque também teve uma audiência muito pequena. E quais novelas tiveram as maiores e quais tiveram as piores audiências. Eu nem vou dizer quais, mas eu já imagino que vocês devem saber quais foram, né? Diga nada. Mas sem mais delongas, vamos começar por ordem das novelas, né? Pra deixar tudo mais organizado. Carrossel. A melhor audiência de Carrossel foi no capítulo do atropelamento da professora Helena. Um capítulo muito importante pra novela, muita gente estava com expectativas, então faz todo sentido ele ter sido mais visto, né? Ele teve 15 pontos de audiência, chegando a picos de 18. O negócio realmente fez sucesso, hein? Porém, não foi só esse capítulo que chegou a essa marca. A novela também teve muitos outros que chegaram a números parecidos. A gente tem aquele capítulo que a professora Helena vai falar com o Paulo e o Mário por eles terem vendido um tônico pro Cirilo. Esse capítulo também bateu 15 pontos, chegando a picos de 19. Aí você pergunta, ué, então esse deve ter sido o mais visto, né? Só que na média os dois ficaram no mesmo lugar, né? Como nesse capítulo não aconteceu nada marcante, a gente bota os dois na mesma posição. Além desses, Carrossel teve vários capítulos que chegaram nessa audiência. Então se eu fosse citar todos aqui, não ia fazer sentido fazer um ranking, né? Ia ser só Carrossel em todas as posições. Então, como o do atropelamento foi o mais marcante, eu vou colocar ele em primeiro lugar, né? Mas vários outros chegaram nessa marca. Só não teve nenhum que superou. Mas os mais vistos foram esses, com 15 pontos. Oxe, parece que essa palavra não tá saindo. 15. Oxe, eu tô travando aqui. É 15, rapaz. 15. Fale direito, vá. Já o capítulo com a pior audiência foi aquele que o Jorge volta à escola e a Marisa picha o muro da delegacia e o Davi leva a culpa. Esse capítulo foi bom demais. Aí vocês devem perguntar, ué, mas por que a audiência dele foi tão baixa? Porque ele foi exibido no dia do ano novo, 1º de janeiro de 2013, né? Então tá tudo explicado. Nesse dia realmente a audiência foi baixa. Ele teve apenas 7 pontos de audiência. Mas pro ranking da novela tá bom. 7 pontos de audiência, hoje em dia o SBT nem chega nessa marca. Fazer o quê? Jorge parece ter mudado, mas... Jaime foi na casa dele e perdoou ele por pena. Ninguém me perdoa por pena. Carrossel, hoje, 8h30 da noite no SBT. Em Chiquititas, o capítulo de maior audiência foi aquele que a Carmen finalmente encontra o Miguel e a gente fica sabendo de toda a verdade, de que ela gostava dele e porque ela fez todas essas maldades. Faz sentido esse capítulo também ter ficado em primeiro lugar, embora Chiquititas tenha muitos capítulos, né, que também mereciam estar nessa posição, vários capítulos marcantes, só que esse daí foi um capítulo importante, então faz sentido ele ter sido mais visto. É hora de revelar um grande segredo. O que você viu na Gabriela pra amá-la tanto? Eu sempre fui completamente apaixonada por você. Mas todo esse amor se transformou em ódio. Chiquititas, nesta quarta, 8h30 da noite, no SBT. Porém, é importante falar que como Chiquititas foi uma novela que teve muitos capítulos e durou tanto tempo no ar, é normal a gente entender que ela não teve grandes recordes de audiência, porque querendo ou não, ela se desgastou muito com o passar do tempo. Teve alguns meses que ela tava lá entre 8 a 9 pontos de audiência, em outros estava na faixa dos 10 a 11, em alguns casos mais específicos que chegou nessa marca de 12 a 13 a 14,
grande, mas a média foi mais ou menos por aí, né? Não teve números assim muito grandiosos não. Carrossel, como eu falei, teve vários capítulos na marca dos 15 pontos. Chiquititas aconteceu isso apenas 2 vezes. Nesse capítulo da Carmen e do Miguel e em outro que eu realmente não entendo o porquê, que foi aquele que o Mosca diz pra Janu que não quer nada com ela, só amizade. Aí a menina fica revoltada, aí as crianças estão investigando a Helena, e eles percebem que ela tá colocando roupa no varal, aí acham que pode ter alguém, mas a Helena diz que não é ninguém. Enfim, nesse capítulo não aconteceu nada marcante, eu não faço a mínima ideia porque ele teve uma audiência tão grande. Ele foi exibido 2 semanas depois do capítulo da Carmen e do Miguel, né? Foi algo parecido, então podemos dizer que foi uma fase boa da novela, né? Mas ainda assim, eu não faço a mínima ideia de porque ele teve uma audiência tão grande. Eu até dei uma procurada pra saber se no dia tava sendo exibido alguma coisa interessante, né? Se ia ter algum evento, mas não, a programação do SBT tava normal. Então, foi caso de sorte mesmo, né? Já o capítulo que teve a pior audiência foi aquele que a Tati descobre toda a verdade sobre o Cícero e vai confrontar ele sobre ele ser o pai dela. E também a tia do Mosca e da Pata vai ao orfanato querendo a guarda dos dois. Como vocês estão vendo, foi um capítulo importante pra novela, mas por que ele teve uma audiência tão ruim? Porque ele foi exibido no ano novo, 31 de dezembro de 2014. Cai nesse dia de Natal, de ano novo, não tem jeito, a audiência é péssima, com apenas 4 pontos. Realmente o negócio foi horrível, né? O povo não queria ver TV naquela época não. 4 pontos, que é isso? Passando pra Cúmplices de um Resgate, o capítulo que teve a maior audiência foi o primeiro, com 15 pontos de audiência. Também faz sentido porque a novela tá começando agora, muita gente tava com expectativas, né? Foi a volta da Larissa Manoela, né? Depois de ter passado 2 anos fora, né? Então todo mundo tava querendo ver qual seria a próxima novela dela, o próximo grande papel. Dessa vez fazendo Gêmeas, também era um remake de uma novela que fez muito sucesso aqui, né? Cúmplices de um Resgate. Então, como a expectativa tava alta, faz sentido ele ter alcançado essa quantidade. Importante falar que essa foi a maior estreia de uma novela do SBT desde 2005, então olha só a moral. Além disso, na segunda semana de exibição também tiveram outros capítulos que chegaram nessa marca, mas que não foram muito marcantes, né? Foi o período da novela que tava bom. Durante a exibição ela também ficou nessa média de 10 a 11, 12, 13 pontos. A outra vez que eles atingiram essa marca tão expressiva de 15 pontos foi no capítulo do acidente da Regina, que ela tá fugindo da Isabela e do Otávio, o carro cai do barranco e a mulher é dada como morta. A gente pensa que tudo acabou, não acabou coisa nenhuma, porque meses depois ela ia voltar dizendo que era a Paula. Mas enfim, foi um capítulo muito importante pra novela, então faz todo sentido ele ter atingido essa marca de 15 pontos de audiência. Na minha opinião, eu colocaria esse em primeiro lugar como o mais visto, né? Porque o primeiro capítulo a galera ainda não tá acompanhando a novela, vamos ser sinceros, né? O povo tá assistindo por curiosidade, mas muita gente assistiu o primeiro, mas não vê o segundo. Nesse daí não, a novela já tinha andado bastante, a galera tava com muita expectativa. Então realmente eu acho que muita gente que tinha parado de ver a novela voltou só pra assistir esse. Então eu colocaria ele em primeiro lugar, mesmo todos estando na mesma marca de 15 pontos de audiência, né? Foram vários capítulos, só que esse, na minha opinião, foi o mais importante. Já os piores capítulos de Cúmplices de um Resgate, com apenas 5 pontos de audiência, foram aqueles exibidos, adivinha só que dia? No Natal e no Ano Novo. Lógico, né? Mesmo assim, não estava acontecendo nada de importante na novela. No capítulo de Natal foi aquele que a Isabela tenta fugir da mansão, colocando uma coisinha a mais no suco da Regina, só que quem toma é a Laura e ela pega no sono. Aí a Isabela tenta fugir, só que a Regina tá acordada e pega a menina em flagrante. Deu errado pra ela, ela não consegue fugir. Não aconteceu nada de interessante, a gente já sabia que ela não ia fugir mesmo, então a audiência foi péssima. Na semana seguinte, Ano Novo, a mesma coisa. Esse capítulo ainda foi pior, porque também não teve nada de relevante. Foi só lá a Marina disfarçada de Antonella, que foi visitar a Nina, né? Também a Isabela, as coisas lá, nada de importante na novela acontecendo. Esses 2 capítulos bateram a marca de 5 pontos e foram os piores da história da novela. Faz sentido. Chegando em Carinha de Anjo, o capítulo mais visto foi o 6º, com 15 pontos de audiência. Mas o que foi que aconteceu nesse capítulo pra ter tido uma audiência tão boa? Nada de relevante. É aquela história, né? A novela tava no começo e a gente ainda tava na reta final de Cúmplice de um Resgate, o que acaba aumentando todo o hype da novela. Mas sobre o capítulo em si, foi aquele que o Zé Felipe pede pra Dulce Maria esconder o rádio dentro da mochila dela, aí ela foge, aí o povo fica atrás dela, aí a menina começa a comer um monte de coisa, passa mal, fica com dor de barriga, e nesse 6º capítulo ela tá lá no hospital, o Gustavo vai atrás, enfim. Também não teve nada de muito interessante na novela. Eu acho que foi porque ela tava no começo, né? O povo tava com curiosidade e também tava na expectativa pra ver Cúmplices de um Resgate, né? Então acabou tendo essa audiência muito expressiva. Já a pior audiência, com apenas
apenas 7.4, só que ainda foi maior do que a de Cúmplices e a de Chiquititas, por incrível que pareça. Foi o capítulo exibido no dia 1º de janeiro de 2018. Tá explicado, não tem como, né? A gente sabe que os piores são sempre os que caem nesse dia, não tem jeito. Caiu dia de semana, a audiência vai pra baixo também. Nesse capítulo também não aconteceu nada de interessante. É aquele que a Dulce Maria acha que vão sacrificar a vaca mimosa. Aí ali a Lulu cai em uma pegadinha, mais uma vez, depois de 500 vezes, né? A menina sempre cai nas mesmas coisas. Vão lá e passa lama na cara da madre, a madre fica toda com a cara toda lambuzada. Foi um capítulo bestinha, não teve nada de importante também, é coisa nada com nada. Pra mim, acho que deve ter sido o mais fraco dessa leva de capítulos que a audiência foi ruim. Então, faz sentido também a audiência ter sido fraca. Chegando nas aventuras de Poliana, dessa vez vamos começar pela pior audiência e daqui a pouco eu explico pra vocês o motivo. As piores audiências, com 4,2 pontos de audiência e 4,4 foram os capítulos de Que Dias, Natal e Ano Novo de 2019. Não tem jeito, rapaz. Eu não tô falando pra vocês. E olha que as piores audiências da novela tinham sido do ano anterior, 2018, na casa dos 5 pontos. Só que em 2019 a audiência foi ainda pior e caiu pros 4. Faz sentido porque a novela já tava um ano no ar, imagino que também já tava ficando desgastada, muita gente já devia estar cansada, então é aquela coisa, né? A tendência é piorar. Quanto mais tempo vai passando, o povo vai diminuindo, então faz sentido, né? Nesses capítulos até que aconteceram coisas relevantes. No de Natal foi o do casamento do Durval com a Cláudia. Foi um bom capítulo pra novela, né? A Raquel também tinha encontrado outra Dark Lady lá quando ela tava jogando Veterna. Já no de Ano Novo, que foi a pior audiência, né? Com 4.2, também não tinha acontecido nada de muito relevante, né? Foi só as crianças falando besteira, o João sendo pego pela Dona Ruth lá na sala dela, enfim, nada de muito importante. Já o melhor capítulo da novela foi o 15. E por que foi que eu deixei pra falar ele depois dessa vez? Porque esse foi simplesmente o capítulo de maior audiência do SBT desde 2008, quando eles exibiram a reprise da novela Pantanal. Pois é, Pantanal já foi exibida no SBT e deu a maior polêmica, mas isso é tema para outro vídeo. Olha, ó, vocês falam tanto da Poliana, só eu que defendo Poliana aqui no canal. Eu sou a única pessoa que falo bem de Poliana, vocês só fazem criticar. Olha, ó, vou ficar falando que Poliana é ruim. Simplesmente a maior audiência de todas as novelas do SBT foi da Poliana. Olha só. Aí vocês devem estar se perguntando, ué, mas o que foi que aconteceu de tão importante nesse capítulo pra audiência ter sido grande? Então, eu não faço a mínima ideia. Porque, mais uma vez, esse foi um capítulo normal. Foi aquele que o Feijão faz a maior bagunça na casa da tia Luísa, ela fica toda nervosa, ele diz que vai arrumar um lugar pro cachorro e leva ele pra se esconder na escola. Muito inteligente. Aí a gente também tem o Antônio caindo, os meninos investigando o Sr. P, mexendo lá no lixo dele. E no final do capítulo, a gente tem aquela cena que a Poliana e o João começam a cantar na frente da escola, e a galera começa a dançar. Uma das cenas mais memoráveis, na minha opinião. Aí ele termina com a Poliana convidando o João pra entrar na escola. E quando ele entra, todo mundo para, fica encarando ele, olhando com a cara de desespero. Eu só não entendo uma coisa, eles não estavam até agora cantando e tava todo mundo dançando, é porque quando o menino entrou na escola o povo ficou fazendo cara de paisagem. Não, mas isso aí é assunto pro coisas sem sentido. Eu já querendo misturar as coisas. É a força do hábito, Deixa esse tema pro outro quadro. Aí falando do capítulo em si, eu realmente não faço a mínima ideia de porque ele bateu essa audiência tão grande. Acho que também é aqueles casos de sorte, né? A novela tava no começo, ela tava muito boa, eu devo admitir, esse início é muito bom. Agora porque ele teve uma audiência assim tão grande, sendo que tantas novelas tiveram tantos capítulos marcantes e não chegaram nessa marca, até Poliana mesmo teve vários capítulos importantes e não chegou nisso. Eu não faço a mínima ideia. É coisa de sorte, né? Fazer o quê? Aí agora vamos para Poliana Moça. E é onde tudo começa a decair. Por quê? Passamos por uma pandemia, um bom tempo sem novela inédita, uma grande parte do público deixou de acompanhar e isso prejudicou demais. Aqueles números que a gente via, infelizmente o SBT nunca mais vai ver na vida. Só se eles inventarem um novo sucesso, né? Mas hoje em dia tá difícil. O capítulo mais visto de Poliana Moça foi o primeiro, com 9 pontos de audiência. Olha só, né? De 17 para 9. Fazer o que? Acontece, né? Já a pior audiência, com apenas 4,1, foi aquele capítulo que o Luca vê o Luke 2 pela primeira vez.
Pra mim foi um capítulo até que importante pra novela, não achei ele ruim. A novela teve outros capítulos piores, eu realmente não faço a mínima ideia de porque ele chegou nessa marca, né? Vai ver, o povo também tava desinteressado, né? Faltavam apenas 2 a 3 meses pro final da novela. Enfim, não faço a mínima ideia de porque ele chegou nessa marca nesse capítulo específico. Mas foi isso, né? E falando sobre a infância de Romeu e Julieta, aí se o negócio tava ruim, agora ele ficou muito pior. Porque, vamos lá, a maior audiência da novela foi na primeira semana, semana de estreia, quando os capítulos ainda batiam uma marca de 6 pontos, né? A gente teve o terceiro capítulo que quase bateu 7. É aquela coisa, né? A novela tá começando, muita gente tava curiosa pra saber como é que era. O que eu acho engraçado é que a maior audiência da história da infância de Romeu e Julieta não conseguiu bater a pior audiência de Carrossel, que foi 7 pontos. Vocês conseguem perceber isso? Que Carrossel, há 12 anos atrás, a pior audiência deles foi 7 pontos e a maior de Romeu e Julieta foi quase 7. Tipo, a maior audiência de Romeu foi a pior do Carrossel. Eita, SBT, que situação, que fase, hein? Aí o povo vai dizer, ah, mas é por conta da parceria do Prime. Não tem nada a ver. Quando a novela estreou, os capítulos já tinham saído lá no Prime. Inclusive eu assisti tudo em um dia só, uma semana antes. Então, muita gente já deveria ter assistido, né? Se a audiência foi tão alta na primeira semana, foi pra mostrar que mesmo tudo saindo no Prime, ainda assim, isso não atrapalhou a audiência da novela, ou seja, foi sinal realmente que a novela tá mais desgastada, que ela não tem história, né? Deu pra ver que muita gente tava com expectativas e infelizmente elas se frustraram, né? Por isso que a audiência foi caindo, é uma pena, né? E no próprio Prime a audiência também não tá muito boa, tanto que eles já fecharam a parceria com o SBT, não vai ter mais, né? Se as próximas novelas vão pro catálogo, talvez até possam ir por fora, né? Mas não vai ter mais parceria, fazer o quê? Pelo menos eu espero que ela volte pro YouTube, né? Que volte pro YouTube, né? E era engraçado que antes as novelas eram exibidas aqui no YouTube e no mesmo dia elas já batiam 1 milhão de visualizações, 2 milhões. Isso não prejudicava a audiência na TV, enquanto agora esse negócio de, ah, mas sai tudo antes no Prime. É, mas nem no top 10 dos mais vistos do Prime a novela entra. Então, não podemos dizer que é ele que tá prejudicando. Infelizmente, é a novela que tá se prejudicando sozinha. E por que eu tô falando tudo isso? Porque agora eu vou falar sobre a pior audiência da novela, que não só foi a pior dela, mas de toda a história de todas as novelas infantis. É aquela coisa, né? O pior ficou pro final. A pior audiência da novela, com apenas 2,9 pontos de audiência, foi aquele capítulo que o Romeu vê a mãe dele saindo de um lugar misterioso e ele fica, ué, o que minha mãe tá fazendo ali? Mas por que esse capítulo teve uma audiência tão ruim? Calma, gente, eu vou explicar. Nesse dia teve um grande apagão em São Paulo que prejudicou não só a audiência do SBT, como de todas as novelas. Pra vocês terem uma ideia, a audiência de Fuzue, né, que estava sendo exibida na época, novela das 7, foi 13 pontos, a pior audiência da Globo em 50 anos. Então se a Globo teve uma pior audiência assim, em 50 anos, o SBT pro SBT não foi nada, né? O SBT pode dizer não, pra gente tá tranquilo, né? Realmente nesse dia tá explicado porque foi que a audiência foi tão ruim assim. Porém, em 2024, chegando na incrível marca de 250 capítulos, que era pra ser um capítulo comemorativo, a novela repetiu o recorde negativo, marcando apenas 3,1 pontos de audiência, sendo agora sim o segundo capítulo menos visto. Dessa vez não teve explicação, gente, não teve apagão, não teve nada. Num capítulo que era pra ser importante, né? Foi aquele que o Hélio visita o Leandro no hospital, enfim. Uma coisa engraçada é que o pior capítulo, o do apagão, teve 2,9. E o desse, que era um dia normal, teve 3,1, ou seja, foi uma diferença muito pequena, né? Para um apagão que fez a Globo ter uma audiência tão ruim na novela deles. Isso significa que se não fosse o apagão, esse capítulo agora sim seria a pior audiência da novela. Eu tenho certeza, né? Então, desconsiderando apagão e tudo, esse realmente foi horrível. É para ninguém dizer, ah, mas foi por causa do apagão. Não, dessa vez não teve apagão não, a audiência foi realmente horrível. Gente, como é que uma novela há anos atrás dava 12 pontos, 15 pontos, 17 pontos e agora chega a 3? É realmente vergonhoso, é pra gente tentar entender o que tá acontecendo. E o que tá acontecendo? As novelas infelizmente baixaram de qualidade. Isso não sou eu que tô dizendo, é a audiência. Não reclamem comigo, reclame com o povo que não tá vendo, né? Não adianta os cortes do TikTok da novela baterem milhões de visualizações se esse público não tá dando audiência pra novela na TV, que é o que importa, né? E como é que ficaram a média das audiências das novelas? Vamos lá. Carrossel fechou com 12,3 pontos de audiência,
Chiquititas com 11 pontos, Cúmplices de um Resgate também com 11 pontos, Carinha de Anjo com 10,5, As Aventuras de Poliana com 11,2, Poliana Moça com 6,2, já A Infância de Romeu e Julieta não terminou ainda enquanto eu tô gravando esse vídeo, então não podemos fechar uma marca exata, mas considerando a média dos capítulos exibidos até agora, que foi praticamente a maioria, né, ela tá até agora com a média de 4,3 pontos de audiência, o que eu acho que não vai mudar muito daqui pro final. Como a novela tá sempre nessa faixa dos 3 a 4 pontos, eu acho que vai ficar nessa média, né? Eu acho que no máximo ela chega a 4,5, mas passar disso eu acho que não passa não. Felizmente eu acho que vai ficar nessa marca e se brincar pode até ficar pior, né? Nunca se sabe. Então galera, concluindo, como vocês perceberam, os piores capítulos, aqueles que tiveram as menores audiências, geralmente são os capítulos que caíram no Natal e no Ano Novo, então faz sentido, né? Porque geralmente a galera não tá assistindo muito TV. Já os melhores capítulos ou foram os primeiros, ou nas primeiras semanas, ou alguns capítulos marcantes e até mesmo aleatórios, né? Nunca se sabe porque esses tiveram uma audiência tão boa. Infelizmente o SBT já não alcança aqueles números tão altos de audiência que eles faziam há anos atrás. Eu acho que isso aí já é um motivo pra eles mudarem um pouco essa fórmula, voltar a trabalhar em remakes de novelas famosas, né, ao invés dessas versões de livros. Eu acho que elas não são tão chamativas feito as outras novelas eram, e também trabalhar nesses roteiros, gente. Vamos fazer novelas melhores, né, que dão vontade do público assistir. Romeu e Julieta é legal, eu gosto, mas é uma novela que não fica te motivando a querer saber o que vai acontecer no próximo capítulo, porque é sempre a mesma coisa. Então vamos entregar algo melhor pro público se vocês querem segurar essa audiência, né? Se querem ter um novo Carrossel, uma nova Chiquititas, então trabalhem pra isso, pra entregar algo bom. É impossível, hoje em dia, não sei, cada ano ficar pior, mas tudo pode acontecer, nunca se sabe, né? Na época de Carrossel, a audiência do SBT também tava horrível, né? Eles estavam na marca de 4 pontos e Carrossel elevou. Então, se eles tiverem uma boa história pra contar, eu tenho certeza que aquele público vai voltar. Agora eu quero saber a opinião de vocês, o que é que vocês acharam desse ranking? Acham que faz sentido essas audiências tão boas, né? O que foi que deixou vocês mais surpresos? Olha só, que foi bem equilibrado, né? A novela que teve a maior média de audiência foi Carrossel. Já a maior estreia foi a de Cúmplices de um Resgate, né? Desde 2005. Já As Aventuras de Poliana foi o que teve o capítulo com a maior audiência da história, né? Desde 2008, que eles não chegaram naquela marca. E a pior audiência ficou com A Infância de Romeu e Julieta. Mas nunca se sabe o que pode vir pela frente, pode ser ainda pior, né? Eita, nós! Comentem aí a opinião de vocês e não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele like que me ajuda demais. Esse vídeo me deu muito trabalho, foram muitos números pra eu decorar. Sério, a última vez que eu tinha decorado tanto número assim foi na escola, gente. Minha cabeça já tava embaralhada com tanto 11, 12, 13, 14,4,5. Eita, fiquei maluco aqui nesse vídeo. Mas eu achei o tema interessante, eu tava curioso pra saber e imagino que muitos de vocês também. Me mandem sugestões de vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Valeu por aquele apoio de sempre, a gente se vê na próxima, eu tô indo e fui, valeu!